Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, você que está fazendo com a gente essa experiência de experimentar da Palavra do Senhor. Bem, hoje, domingo, dia do Senhor, dia de buscar a presença de Deus, e celebramos hoje, encerrando esse tempo do Natal, sim podemos dizer, com o batismo do Senhor. Depois do batismo do Senhor, é interessante essa pedagogia da igreja. Depois que Jesus foi batizado, que ele saiu da água do Jordão, ele começou então seu ministério público. Na verdade, quando ele saiu do Jordão, ele vai para o deserto, né? O Espírito que o encheu o conduz para o deserto, e do deserto ele começa, depois do deserto, ele começa a sua missão. Ele vai começar todo o processo do anúncio do Evangelho. Então, a gente pode entender também que, a partir de amanhã, a gente começa então a missão com Jesus, onde ele vai começar então a sua vida pública, a sua missão, o anúncio do Evangelho, o chamado à conversão, a manifestação da vontade, a propagação da vontade de Deus no mundo. Celebrarmos o batismo do Senhor é celebrar, é recordar para cada um de nós as graças que recebemos do nosso próprio batismo. Porque nós vamos ver que o batismo é ser incorporado a Deus, ou seja, a ser incorporado à vida de Deus e à Santíssima Trindade. Então nós passamos pelo batismo a fazer parte da vida de Deus. E é interessante porque quando Jesus está justamente, depois que ele entra nas águas, quando ele sai, aí o Espírito desce como pomba e Deus diz, eis o meu filho amado. Então, ou seja, ele recebe, é a manifestação, para ele, é a manifestação da filiação divina naquele momento do batismo, e como ele assumiu a nossa natureza humana, nós, por adoção do Pai, somos então feitos filhos de Deus. Então, naquele momento, no momento do batismo, nós somos incorporados, adotados para a família de Deus e feitos filhos de Deus. Então, existe uma graça, porque todo filho é herdeiro. Todo filho é herdeiro e tem direito a uma herança. Então, ou seja, nós temos direito a uma herança. A herança do céu, a herança da eternidade, a herança dos dons, a herança da graça de Deus. Então o batismo nos concede muitas graças. Outra coisa importante do batismo é que o céu abriu e também o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Então, ou seja, o batismo também é receber o dom de Deus, é receber o Espírito Santo de Deus, é receber porque o Espírito desceu como pomba, porque ele se materializou, ou seja, o Espírito também se fez visível, se fez material, se fez corpóreo. Ou seja, para manifestar também que ele age em nós. Que o Espírito não é só uma coisa que flutua por aí. Uma coisa etérea, uma coisa que ninguém vê. O Espírito também se manifesta, porque no batismo de Jesus o Espírito se manifestou aos homens. Então, o Espírito também se manifesta. E ele quer se manifestar em cada um de nós. Ele se manifestou na pomba que desceu sobre Jesus, mas ele quer se manifestar dentro de cada um de nós. Nós vamos ver também que o batismo é ser purificados dos pecados. Por quê? Porque a graça que havia sido perdida lá em Adão e Eva, e a porta do céu fechada com um anjo com uma espada flamejante para guardar, a graça foi recuperada pelo batismo. Foi recuperada em Jesus. Então o batismo também nos purifica dos pecados. Todo batizado, lá no rito do batismo, tem um rito que é chamado rito de exorcismo. Não é exorcismo igual se a pessoa tivesse possuída por um demônio, mas o exorcismo é uma oração que se faz pela libertação da pessoa. Então, todo batizado, ele foi rezado, né, para que se libertasse da escravidão do pecado. E aí nós vamos ver, Jesus precisava ser batizado? Não, ele não precisava. Por quê? Porque ele já era filho, o batismo faz filho de Deus. Ele já era filho de Deus desde toda a eternidade. O batismo enche do Espírito Santo. Ele já tinha comunhão com o Espírito Santo desde toda a eternidade. Jesus não tinha pecado. Então ele não precisava de nada disso. Mas ele é batizado para quê? Para que sirva de exemplo para cada um de nós.
Ele é batizado para ser exemplo para mim e para você, que nós devemos fazer o caminho. Ele também é aquele que foi batizado para mostrar para nós que ele é primeiro em tudo. Ele é o primeiro em tudo. Ele foi o primeiro a ser batizado para que depois nós fôssemos batizados. Mas o batismo também, se a gente entende o batismo é uma imersão nas águas. Então, ou seja, e São Paulo vai dizer, né, sepultados com Cristo para com ele ressuscitar. Então, o batismo nos faz participantes do mistério de Cristo. Ou seja, ele foi o primeiro a ser batizado para que depois nós fôssemos batizados. Ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar para que depois nós também morrêssemos e ressuscitássemos para uma vida na glória, para fazer o que devemos fazer. Então ele serve de exemplo para cada um de nós. Também é interessante, quando a gente fala que Jesus não tinha pecado, é interessante a gente lembrar que ele era humano. Mas por que ele não tinha pecado? Porque ele tinha uma natureza humana e uma natureza divina. E a tradição da igreja, os teólogos da igreja vão dizer que Jesus, ele tinha vontade humana. Olha que isso aqui é muito bonito pra gente. Jesus, ele tinha uma vontade humana, mas ele também tinha uma vontade divina. E livremente ele decidiu aderir por completo à vontade divina. Então, quando ele adere voluntariamente tudo da vontade divina, ele não deixa espaço para as vontades humanas. Ele não dá, como se ele não desse atenção para as vontades humanas e só desse atenção para a vontade divina. Então, por isso ele não tinha pecado, porque ele não tinha espaço para que houvesse pecado, porque toda a vontade dele estava direcionada para a vontade divina. E aí a gente vê que é o mesmo caminho da virtude dos santos. Porque os santos, eles aderiram plenamente à vontade de Deus e abandonaram toda a vida de pecado. Abandonaram todo o espaço, abandonaram toda... É porque para o pecado acontecer, ele precisa de meio e de ambiente. Então eles acabaram com todo o meio e todo o ambiente para que acontecesse o pecado nas suas vidas, porque aderiram plenamente à vontade de Deus. Então esse é o caminho que a gente precisa fazer, aderir plenamente à vontade de Deus, para que, sabe, esse movimento, e não haja na nossa vida também espaço para que possa acontecer o pecado em cada um de nós. Jesus também, quando ele é batizado, nós vamos ver que ele estava na Galileia e desce ao Jordão. A gente vai vendo também que tudo na vida de Jesus é abaixar-se. Ele se abaixou, deixando a glória divina para se fazer homem, e se abaixou, descendo da Galileia para o Jordão, para ser batizado. Um movimento que ele não precisava fazer, mas ele fez para testemunhar para cada um de nós. Ele fez para manifestar o amor. Ele fez para apresentar para nós a face de Deus. Então esse é o caminho. E aí nós vamos ver que diante de tudo isso, existem consequências, vamos dizer assim, graças às heranças que o batismo deixa para cada um de nós. Aquele que é incorporado em Deus vai ser chamado a viver onde Deus vive. Então, por isso, se abre ou se reabre a porta do céu para cada um de nós. Porque purificado do pecado, nós voltamos para Deus, voltamos para a nossa casa. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa é a alegria de todo batizado. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Também, quando somos feitos, nessa questão do batismo, nos incorporar a Deus, incorporado a Deus, somos feitos filhos no Filho por adoção, que é aquilo que eu já tinha explicado. E a outra graça é que nós nos tornamos templos do Espírito Santo, morada de Deus. Deus passa pelo batismo a habitar em cada um de nós. E aí, como vai dizer, né, que ele desceu como uma pomba a cada um de nós. E aí a gente precisa pensar, Deus habita em mim. Para onde eu tenho levado Deus? Às vezes, eu como morada de Deus, vou a lugares, me permito situações, permito coisas que fazem com o meu corpo, comigo mesmo, que não são condizentes com a vida de um filho de Deus. Porque Deus habita em mim. Um exemplo que pode até parecer escandaloso e chocante, mas vamos pensar. Quando a igreja é a casa de Deus, onde Deus habita. O sacrário, né? Se alguém viola o sacrário da igreja, destrói o sacrário, picha ele, profana ele de alguma maneira, a gente vai se sentir muito escandalizado com isso.
Mas nós deixamos muitas vezes, pelo pecado, nós profanamos o nosso corpo, pela mentira, pelos pensamentos impuros, pela vaidade, pelo ciúme, pela inveja. Então nós vamos profanando o templo do Espírito Santo. Deus habita em mim, mas eu vou tirando o espaço de Deus e enchendo com o pecado. Eu vou tirando o espaço de Deus e colocando outras situações no lugar que deveria ser apenas e somente dele. Então, a gente precisa recordar, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu achei muito interessante que eu estava vendo esses dias, eu tenho acompanhado muito, né, a questão dos ingressos, né, do pessoal que entrou para a comunidade Shalom. E aí a maioria deles, quando ia dar a resposta, assim, ia falar publicamente, dizia, o nome da pessoa, batizado, filho de Deus, e aí dizia Shalom. Então, ou seja, tomando consciência de que eu sou batizado, então essa é a minha primeira vocação, porque o batismo é a primeira vocação de cada um de nós que nos chama à santidade. Filhos de Deus nos chama a uma vida não humana e mundana, e aí depois a vocação que eles têm. Então, ou seja, aquilo que eu vou fazer, que é a minha vocação, não pode vir antes da consciência de ser um batizado, da consciência de ser um filho de Deus e caminhar para o céu. Porque senão, aquilo que eu vou fazer não vai ter o mesmo sentido. Se eu vivo a minha vocação e faço o que eu tenho que fazer, esquecendo que eu sou batizado, esquecendo que eu sou filho de Deus, eu vou ser qualquer coisa. Eu vou fazer de qualquer jeito. Mas agora, quando eu tenho consciência que eu sou batizado e filho de Deus, isso dá um outro sentido a tudo aquilo que eu vou fazer. Isso dá um outro sentido à minha maneira de viver. Isso dá um outro sentido à minha maneira de me comportar, de me portar, de caminhar, de seguir. Então eu preciso ter essa plena consciência. Eu sou um batizado. Então, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nós vamos ver também pela primeira leitura, né, que a gente já foi destrinchando um pouco aqui o Evangelho. A gente vai ver também pela primeira leitura que para fazer as maravilhas de Deus é preciso estar cheio do Espírito Santo, né? Diferentes, muitas vezes, como a gente tem vivido a nossa vida. Vivido com um espírito de si mesmo, né? Fazendo o que eu quero, o que me agrada, o que vem na cabeça. Ou pior ainda, que é com um espírito de porco, né? Fazendo mal às pessoas, maltratando pessoas, subjugando as pessoas, desmerecendo pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para que o espírito de porco, que às vezes é o homem velho, a mulher velha, porque às vezes a gente não pode excluir que os sofrimentos que a gente passou na vida nos fizeram ser talvez uma pessoa um pouco mais rancorosa, uma pessoa um pouco mais dura. Às vezes tem pessoas que são muito sensíveis pelos sofrimentos que passaram na vida. Mas o Senhor, ele tem a capacidade, e o Espírito Santo também nos ajuda nisso, a curar todas as feridas, a realizar a obra que é de Deus em nós, e não vivemos apegados ou escravos, reféns de um passado doloroso. Então, isso também é importante. Eu não posso justificar que eu sou ignorante porque eu sofri muito na vida. Porque o Senhor pode me curar dos meus sofrimentos, pode curar as dores que eu estou vivendo para me fazer uma pessoa melhor, para que eu viva uma vida no Espírito de Deus e não de espírito de porco, né? Então eu tenho que me esvaziar de mim, me esvaziar das minhas dores, apresentar ao Senhor as minhas dores para Ele curar, para que eu possa então me encher de Deus e ser uma pessoa cheia de Deus. Também nós vamos ver pela segunda leitura que vai dizer que Deus estava com ele, né? Então, ou seja, ele era cheio do Espírito Santo. Porque ele era cheio do Espírito Santo, então, ou seja, Deus estava com ele porque ele era cheio do Espírito Santo. Agora eu entendi o que eu escrevi aqui. Deus estava com ele porque ele era cheio do Espírito Santo. Então, se eu quero Deus, eu preciso do Espírito Santo. Porque é o Espírito que vai ajudar a curar as pessoas e não ferir. Vai ajudar a não usar, mas vai me levar a ajudar as pessoas e não usar delas. Porque muitas vezes no mundo de hoje a gente tem usado pessoas para o meu interesse, usado pessoas para me satisfazer. Mas o Espírito quer nos conduzir a ajudar e não a usar. O Espírito quer nos ajudar a curar pessoas e não feri-las. Mas só que isso eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Então, celebrar hoje o batismo do Senhor é também celebrar um desejo de todos os dias e sempre estar cheio do Espírito Santo. Por isso vamos pedir isso agora nesse momento,
que o Espírito Santo nos encha. Nós queremos, Senhor, ser cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, cheios desse dom do alto. Dai-nos a graça também, Senhor, de reconhecermos, Senhor. Reconhecermos que somos batizados, Senhor, e que não somos chamados a uma vida qualquer. Reconhecer que somos batizados e a nossa vida tem um sentido além daquilo que estamos talvez vivendo. Dá-nos a graça, Senhor, de vivermos com autenticidade e com verdade o batismo que recebemos. Recorda-nos, Senhor, que somos filhos de Deus, que somos filhos da igreja, que há um lugar para nós, que há uma casa que nos espera. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e dá-nos o Teu Espírito Santo para que Ele faça a vontade de Deus em nós. Nós te pedimos também, Senhor, uma adesão pelo Teu Espírito à vontade de Deus e que não haja em nós espaço para o pecado, espaço para desvios, espaço para afastamento, espaço para que vivamos da nossa própria vontade. Ajuda-nos, Senhor, a desejar a Ti e contigo permanecer todos os dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.